Mensagem 5 sobre o abatimento da fé. Olá, querido, graça e paz, amém? Bom dia, vida, chegando com uma palavra de fé, amor, esperança no coração de Deus para o seu coração, amém? Glória a Deus, Deus é bom, né? Lembrando para você, nós temos alguns livros que nós escrevemos e agora estamos escrevendo um livro chamado, com o título Casamento sobre a Rocha. Em breve esse livro vai estar aí nas suas mãos. Vai preparando o seu coração, vai orando a Deus, para Deus encher o nosso coração, colocar as palavras corretas. Tenho certeza que essa mensagem vai edificar muitas vidas. Nós estamos falando sobre o tema quando o abatimento atinge a sua fé. E vamos usar a vida do profeta Elias. Eu falei ontem dos feitos desse homem no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal, quando Deus respondeu com fogo, aquela maravilha que foi, que você sabe. Ele sobe, intercede, lembra que eu falei que ele estava gerando a chuva através da oração? Para que a gente possa gerar algo através da oração, é preciso que ela saia lá das nossas entranhas, num posicionamento diante de Deus. Elias conseguiu, através da sua oração, mudar a estação de Israel de seca para chuvosa. E aí Acabe chega em casa e conta tudo para Jezabel. Aí 1 Reis 19:2 vai dizer: então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas, se eu não fizer com a sua vida o que fizeste com eles. O que ela está dizendo? Olha, eu estou dando para você o prazo de 24 horas. Se em 24 horas eu não pegar você e não fizer com você o que você fez com os meus profetas, que os deuses me eliminem. Essa é a mensagem. Só que Elias, ele não entende. Elias não compreende o momento. Aquele momento talvez fosse a hora de ele acabar também com o reinado de Jezabel, com o período de idolatria dela e a força que ela representava com o povo e contra o próprio rei Acabe. Mas não, ele não entende isso. Irmãos, é difícil imaginar como pode um homem daquele que orou, caiu fogo do céu, que foi orar, que clamou intensamente e a chuva veio chuva abundante que regou a terra de uma maneira tremenda e poderosa. Receber uma mensagem dessa e fazer o que ele fez. Essa notícia caiu como uma bomba no coração de Elias e o abatimento o atingiu. Talvez fosse uma hora que ele não estivesse com a sua defesa levantada. Talvez fosse uma hora em que o seu escudo da fé tivesse arriado. Talvez você pergunta, mas como pode isso? Como pode, pastor, esse homem cheio de Deus, cheio de poder, deixar isso acontecer na vida dele? Como que pode isso? O que acontece quando o abatimento atinge a nossa fé? Hein? O abatimento atingiu a fé de Elias, atingiu Elias. E o que acontece quando ele atinge a nossa fé? Vamos ver algumas coisas. Olha que interessante, anote aí. Primeira coisa que acontece quando o abatimento atinge a nossa fé: ficamos com medo, com pavor e fugimos da situação. 1 Reis 19, versículo 3, parte 1. Assim que ele escuta a mensagem de Jezabel, olha o que ele fala: temendo, pois, Elias, e para salvar a sua vida, levantou-se e se foi. Olha, ele teve medo. Medo da endemoniada Jezabel. Ele teve medo do que ela falou. Temeu pela sua vida. Ora, a vida dele estava na mão de Deus e Deus já havia provado isso para ele. Quando Deus o esconde no Queribe, Deus envia corvos para alimentar, não lhe faltou alimento o tempo todo que ele ficou lá. Quando ele vai para a casa da viúva, ele ora, ela alimenta ele, não falta, segundo a palavra que ele libera, pão e farinha e azeite naquela casa. Ele passa todo aquele tempo lá, escondido por Deus, mas sustentado por Deus, com a sua vida guardada por Deus. Quando o filho dela morre, ele ora por ela, por ele o filho ressuscita. Mas ele foge com medo de perder a sua vida, esquecendo que a vida dele estava na mão de Deus.
Quando o abatimento atinge a nossa fé, a primeira coisa, o primeiro sinal é medo. Nós começamos a ficar com medo das coisas, com medo de amanhã, com medo do que vai acontecer comigo. Nós esquecemos que tudo está nas mãos do Senhor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28. Pregamos sobre isso, está numa série que eu tenho colocado aí. Ele sente medo, sente pavor e ele foge desesperadamente. Quantas vezes você que está me ouvindo já fez isso? Fugiu de circunstâncias e situações. Eu não estou falando que você tem que ir lá na casa do endemoniado e quebrar a porta, e encarar ele e fazer. Não, ele só tinha que ficar onde estava, na posição dele, e deixar ela ir a ele. Porque se ela fosse a ele, ela ia cair. Só que ele foge. Quantas vezes você foge? Porque você está lidando com a situação que você não conhece. Quantas vezes você foge? Porque você acha que aquilo é maior do que você. E você esquece que aquele que está na sua vida é maior que tudo e que todos. Que ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Que é ele que te guarda, ele que te chamou, ele te capacita, ele te ajuda e sustenta com a tua destra fiel. Quantas vezes você esquece disso? Então o primeiro feito é ter medo. E o medo vai causar pavor, e o pavor vai fazer você fazer coisas desesperadoras. Os discípulos, quando atravessavam o mar, e Jesus vinha andando sobre as águas, eles ficaram apavorados. E eles gritavam, é um fantasma, a ponto de não conseguir reconhecer a Cristo a uma certa distância, nem mesmo a silhueta. Quando nós andamos com a pessoa há muito tempo, nós conseguimos identificar essa pessoa pelo andar e pela silhueta quando a luz da lua bate nela. Eles não conseguiram porque o pavor, o medo os cegou. O medo vai te cegar você, meu irmão. O medo vai cegar a mim, o medo vai cegar a nós. E cegando a mim e cegando a você, vai nos fazer tomar atitudes erradas. E nós vamos fugir. Fugir de vergonha, fugir de medo, fugir porque não entendemos as circunstâncias na situação. Mas Deus me colocou aqui para falar para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Pai nosso, amado, querido Deus, louvamos o seu nome. Bendizemos a Ti nesta noite. Abençoe o meu irmão, a minha irmã. Derrama ele sobre graça, unção, poder sobre a vida dele e dela. Nos ajuda na nossa caminhada e na nossa trajetória. Para a glória e honra de Jesus eu lhe peço. Amém.